Essa história é muito curiosa, né? Que ela ganha uma dimensão exagerada a partir de uma narrativa vendida por algumas pessoas que é muito questionável, né? Primeiro, assim, que eu saiba, ele não teve redução de salário, não. Ele não teve o aumento que ele pediu um aumento significativo na pandemia. E foi dito a ele que isso não era possível. Queria 2 anos de contrato, o Flamengo ofereceu um, que eu acho que é perfeito, um jogador com 35 para 36 anos, com um histórico de lesões no Flamengo, até se machucou recentemente. Por que surgiu o Hugo? Porque ele estava machucado, né? Já em 2017, quando ele chegou ao clube, ele também se machucou. O Diego Alves teve chance, inclusive, de se destacar e se transformar numa unanimidade com relação à renovação de contrato, se não falhasse contra o Racing na Argentina e se defendesse pênaltis na disputa contra o time de Avejaneda no Rio de Janeiro. O que não fez, quem defendeu foi o Arias, o Flamengo foi eliminado. Se ele tivesse brilhado, né, como pegador de pênaltis que é, né, tem essa fama, e ele construiu essa fama, não é uma lenda, o Flamengo faturaria mais ficando na Libertadores, ele seria o herói da classificação, como foi, por exemplo, um dos heróis da classificação no passado contra o Emelec, da disputa de pênaltis, e com mais dinheiro talvez até ficasse mais fácil o clube dar a ele aquilo que ele quer. O jogador de futebol pressionando pelo companheiro é a coisa mais óbvia, né? Porque amanhã eles também vão pedir aumento. Seria muito engraçado um jogador falar, não dá aumento para aquele cara lá não, porque é óbvio que todos eles vão querer que ele ganhe, que ele mais, que ele renove o contrato. E aí que mora o grande perigo, né? Que é quando o clube de futebol, no momento de vitórias, e o Flamengo já cometeu esse erro muitas vezes na sua história, começa a dar aumento de forma indiscriminada. Vai aumentando todo mundo. A folha de pagamento do Flamengo já é altíssima, daqui a pouco vira uma folha impossível de se pagar. Então, acho que quando se dá uma freada em cima de números, no momento de crise, me parece que isso é o mais razoável que tem que ser feito. Seria eu um tremendo de um contraditório se eu vivesse falando aqui, o time está cruzeirando, o Corinthians gasta demais, não, o Flamengo pode dar o salário que o Diego Alves pedir, que está bom. Acho que não é assim. Tem que haver uma negociação. Talvez o Flamengo possa subir um pouco, ele possa descer um pouco, talvez ele possa aceitar, por exemplo, 1 ano de contrato e não 2, renovável ao final de 1 ano, porque 2 anos com um goleiro de 35 anos é algo... Eu não renovaria. Se eu fosse o dirigente, eu não renovaria. 35 anos, 36 em julho, 2 anos de contrato, eu não renovaria. Pensando no clube, de jeito nenhum. Porque a qualquer momento esse atleta pode... É o caso do William, que acabou de sair do Chelsea para o Arsenal, porque o Chelsea não deu a ele 2 anos. Ofereceu 1 ano só, né? E tem um detalhe importante, eu conversava com uma pessoa hoje sobre isso, fez uma observação bem interessante. Em 2018, o Diego Alves se rebelou quando não foi escalado para jogar contra o Paraná, em Curitiba, e houve toda aquela confusão, né, com o Dorival Júnior. Né? Era o César que vinha jogando, ele estava machucado, outra lesão, 17 se machucou, o César jogou na Sul-Americana, lembra? Aí em 18 ele estava machucado, o César entrou, ele não gostou, agora estava machucado de novo recentemente, enfim, ele já teve pelo menos 3 períodos aí lesionado ao longo desses 3 anos de clube, né? Que é um detalhe que também tem que entrar na avaliação técnica. Não se trata de um goleiro ruim, pelo contrário, ele é um ótimo goleiro, mas tudo isso tem que entrar na avaliação, né? E aí o que aconteceu naquele momento? Ele se recusou a jogar. Hoje existe uma situação que para mim é muito clara, e essa pessoa me alertou para isso, eu não tinha pensado, que é o seguinte, o Diego Alves é um veterano. O Hugo é o goleiro a ser preparado para ocupar o lugar do Diego Alves, como o Rogério Ceni foi preparado para a vaga do Zete do São Paulo. Justamente quem é o técnico hoje dele. Então, vai aceitar a reserva do momento que o Hugo demonstrar, digamos, tá? Um pouco mais de maturidade para não fazer a besteira que fez diante do Brenner, para melhorar a sua participação no jogo com os pés, o que é possível, um rapaz de apenas 21 anos, ele pode evoluir ali, até porque tem um bom professor que é o próprio Rogério, né, no dia a dia. E amanhã o Hugo entra, fecha o gol, mostra mais predicados do que tinha até agora, o que tem até agora. Ele vai aceitar essa reserva, fazer essa transição, como o Diego Ribas aceita ficar na reserva, e esse sim, teve até redução na sua remuneração, né, porque percebe que já é veterano e prefere fazer parte do grupo do que ir embora do Flamengo para um outro clube, onde de repente ele não se sinta tão bem, ou não ganhe tão bem, ou sei lá, por alguma outra razão não queira sair. Essa é uma outra questão que deveria ser conversada também, além da questão financeira e tudo mais. Agora, é muito simples a gente falar assim, aumenta o salário do cara e acabou. Agora, também acho que o Flamengo pode ser flexível. Se ele descer a proposta mais um pouco, e essa versão, só para concluir já, rapidamente, essa versão de que um acordo foi feito e depois foi barrada, essa versão não tem aspas. Ela foi publicada por um veículo e não tem aspas. Então ela virou uma versão inquestionável. E eu falei já com várias pessoas e ninguém me confirma para valer essa versão. Pode ser verdadeira até, mas é uma versão que me parece que vem de onde? Dos que trabalham com o atleta.
E essa semana eu li uma outra matéria, nesse fim de semana, que falava que ele tinha N propostas, que ele abriu mão de várias propostas. Que é uma brincadeira, é debochada. Quem fala isso debocha da nossa inteligência. Ninguém abre mão de proposta no futebol. Jogador, a gente ouve proposta, leva para o atleta, técnico. Alguns empresários de técnico cavam propostas, né? Quando o técnico cai, começa a tocar telefone, essa coisa toda. Então, se o cara tem um agente, esse agente não ouve proposta, então troque de agente, amigo. Porque você tem que ouvir as propostas. Qualquer profissional, em qualquer área, tem que ouvir proposta. Isso não pertence ao futebol, pertence a qualquer atividade profissional. E é uma relação profissional. Você recebe uma proposta, chega lá para o teu chefe, seu patrão, olha, eu tenho a proposta de trabalhar em outra empresa. Ah, não quero que você vá embora. Esse negocia um aumento, uma condição melhor, coisa e tal, e permanece ou não. Assim funciona em qualquer lugar do mundo. Então foi criada uma grande celeuma em torno disso, e aí é o ponto que eu acho impressionante, com a vitimização de um jogador super bem remunerado. Ganha um excelente salário em dia. E parece que o cara está passando por uma dificuldade, tamanho desespero, né? E a solidariedade dos jogadores, é óbvio, né? Amanhã eles vão pedir aumento também. E aí acho que o Flamengo tem que ter controle da situação. Ele pode economizar um pouquinho aqui ou ali, com outro jogador menos importante, melhorar um pouco a grana do Diego? Pode. Mas aí o Diego tem que ceder um pouco, né? O prazo do contrato, e foi dado a ele também a chance de ter uma cláusula de saída no meio do ano, igual a do Rafinha, para que se eventualmente, ele veterano que é, como o Rafinha, mesma idade, receber uma proposta legal em junho, digamos, quando a janela internacional realmente se abre, né, na Europa e em outras partes do mundo, ele fala, ó, tem uma proposta aqui, meu último grande contrato, eu vou nessa, e ele pode também meter o pé e ir embora do Flamengo, problema nenhum. Então, existem vários pontos aí, e o que me chama a atenção é essa coisa, como se fosse, coitado, ele não quer... Não tem nada de coitado, gente, essa é uma relação profissional, nada além disso. O Diego não é coitado, nem acho que o Flamengo seja um super vilão. Acho que cada um está vendo aquilo que interessa mais. E no meio disso tudo também, tem uma pitadinha de briga política que no Flamengo isso nunca falta.